estamos aqui novamente para continuarmos a reflexão que nós iniciamos ontem. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, então ele fala que o homem foi assaltado, como nós acabamos de falar agora, e daí passa o sacerdote, olha, passa de largo, vai embora, vem o levita, olha, passa de largo, vai embora, e vem o samaritano e acorda e socorre aquele homem que estava caído, né? Daí, quando algumas vezes eu li a respeito dessa parábola, algumas pessoas falando a respeito dessa parábola, tem algumas pessoas que colocam três posturas que a gente pode tirar da parábola do bom samaritano, e eu queria falar um pouquinho agora para vocês a respeito dessas posturas. É alguma coisa que eu li, eu só estou repetindo o que alguém falou. Então, a primeira postura é a filosofia da opressão e da exploração, que é representada pelos salteadores. Então, essa postura diz assim: o que é meu, mas o que é seu eu também quero que seja meu. A segunda postura é a filosofia da indiferença, representada pelo sacerdote e pelo levita, que diz assim: o que é meu, o que é seu, cada um por si, Deus por todos. E a terceira postura, que é a filosofia da misericórdia, representada logicamente pelo samaritano, que diz assim: o que é meu, o que é seu, o que é meu poderá ser seu se você precisar. Então, eu achei muito interessante essas três posturas, né? A postura da exploração e da opressão, ela impera nos nossos dias e assola muita gente e vem de todos os lados. A postura da indiferença, infelizmente, muitas vezes vem de dentro da igreja, né? Porque as pessoas conhecem a palavra, têm conhecimento da palavra do Senhor, mas falta amor e falta misericórdia e, acima de tudo, falta a obediência perfeita à palavra de Deus. O que nós sabemos é muito importante, né? O que nós queremos é muito importante, mas na maioria das vezes falta o agir. Daí Romanos 7, 19 e 20 diz assim: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim, né? Então, gente, é muito importante nós não só querermos fazer o bem, né? Mas nós fazermos esse bem, nós agirmos, nós conhecermos a palavra do Senhor e agirmos e termos uma obediência perfeita em relação a ela. E quando eu estava preparando essa ministração, eu me lembrei de que há muitos anos atrás a gente tinha reunião da comunidade e daí a gente fazia numa casa que o salão ficava, a gente tinha que descer várias escadas, né, degraus para chegar até lá o salão, e para sair embora tínhamos que voltar por essa escada. E naquele dia eu tinha ministrado e eu falava exatamente essa questão do amor ao próximo, né? E foi assim, foi muito gostoso falar, né? As pessoas ouviram, se envolveram. Daí, quando a gente estava indo embora, quando a gente terminava de subir a escada, tinha um portão pequeno e a gente tinha um degrau para sair na rua. E daí todo mundo começou a subir, mas ninguém saía para a rua, todo mundo ficou empacado ali no portão. E quando eu consegui detectar o que estava acontecendo, o que tinha acontecido? Tinha um bêbado, né? Uma pessoa alcoolizada, caída no degrauzinho que nos levava para a rua. E ninguém podia sair porque aquele homem estava bem naquele degrau. Foi uma situação tão difícil, mas tão difícil, porque a gente teria
que praticar aquilo que a gente tinha acabado de ouvir, o que eu tinha acabado de falar. E essa situação me constrangeu tanto, 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 porque era mais fácil todo mundo pular, passar por cima e ir embora e deixar aquele bêbado caído. No fim das contas, alguns irmãos conseguiram tirar o homem dali, sentaram do lado, mas eu fiquei muito constrangida, porque para mim não era suficiente sentar aquele homem do lado. A gente tinha que fazer alguma coisa por ele. Daí, no fim, eu não me lembro bem, mas parece que algumas pessoas que tinha, a gente fazia vizinho de um bar, e nesse bar algumas pessoas conheciam o homem e acabaram acudindo o homem, ou alguém no nosso meio pôs o homem no carro, levou para casa. Enfim, eu não me lembro bem. O que eu me lembro é do constrangimento, porque aquilo me levou à seguinte reflexão: como é fácil a gente falar, o difícil é agir, o difícil é fazer algumas coisas. E é lógico que tem algumas coisas que não estão ao nosso alcance, mas outras estão. Aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. E muitas vezes a gente consegue até mover algumas situações para fazer alguma coisa que não está no nosso alcance, né? Mas eu falei, a gente está falando muito de misericórdia aqui, né? E o que eu estou falando, gente, não é daquela caridade de que eu faço para me sentir bem, para aliviar a minha consciência, não é de uma ação social. Eu não estou falando disso, eu estou falando daquele sentimento de misericórdia que vem de Deus, que só o Espírito Santo de Deus pode colocar no nosso coração, de atitudes que vêm de Deus. E um entendimento eu tive nessa questão toda da gente ajudar essas famílias, que não era sobre quem é que tem que acudir essas pessoas. Não é uma ação social, é um sentimento que vem de Deus. É para que as pessoas percebam a providência divina na vida delas. É isso que importa, é sobre isso que eu estou falando nesse momento. Muitas vezes a gente não tem dificuldade de se relacionar com Deus, né? Pelo menos no sentido assim de ser religioso, né? A gente acha que estou indo na igreja, eu estou fazendo as minhas orações, ou seja, eu estou sendo religioso, né? Mas eu tenho muitas vezes dificuldade de me relacionar com o meu próximo e de entender quem é esse meu próximo, e as coisas se complicam muito mais ainda quando eu estabeleço critérios para saber quem é o meu próximo. Isso é terrível, de estabelecer critérios para saber quem é o meu próximo, né? E quando eu estabeleço alguns requisitos para definir quem é o meu próximo, tipo assim, o meu próximo é alguém que tem o mesmo sangue que eu. O meu próximo é alguém da minha família, da minha parentela. É um irmão da igreja. É aquele vizinho que eu me dou bem, né? Que eu converso sempre. É alguém do meu trabalho, alguém da minha escola, né? São pessoas que estão próxima de mim. Então, eu preciso rever esses critérios, porque se eu estabelecer isso como critério, eu não vou perceber quando Deus coloca alguém precisando da minha ajuda, alguém para ser aquele que eu devo acudir, e como não faz parte da minha lista de critérios para ser o meu próximo, eu passo largo, né? Passo a largo, assim como passou o sacerdote, assim como passou o levita. Então, Jesus, quando conta essa parábola do bom samaritano, ele quer nos ensinar que quem escolhe quem é o nosso próximo é Deus. E eu tenho que estar aberto, com o coração aberto, sem critério nenhum, para estabelecer quem é ou quem não é o meu próximo, coisa que eu faço constantemente, né?
E uma das situações em que eu passei era essa, que eu devo ter um tratamento de mais afinidade, de estabelecer uma comunicação melhor, de dar atenção a mais para o meu filho, para o meu marido, mas aquele que passou por algum momento na minha vida, e muitas vezes é Deus que coloca essa pessoa em algum momento na nossa vida, que está precisando de carinho, está precisando de atenção, né? Quantas vezes pessoas passaram pela nossa vida, passaram por nós, porque Deus colocou, porque eram pessoas que tinham na sua caminhada, elas foram salteadas, abandonadas, elas foram roubadas, elas apanharam, elas tiveram o amor de um pai, a convivência de um pai roubado, né? A convivência de uma família roubada, tiveram roubado o meio de sustento da sua família, né? Ficaram abandonadas à própria sorte, à solidão, perderam a saúde, e Deus coloca essas pessoas, às vezes até só de passagem nas nossas vidas, para que nós façamos a diferença na vida dessas pessoas, para que nós sejamos o próximo daquela pessoa, e a gente não consegue enxergar isso. E eu sofri muito quando eu passei por uma situação dessa, e eu percebi que Deus queria falar com a minha vida. Nós podemos ser um abençoador na vida de alguém, e nós vamos saber a hora que nós podemos ser esse abençoador. Certamente Deus vai colocar no nosso coração. Nós podemos cuidar das feridas de quem precisa. A salvação, ela não é por obras, mas ela é pela graça. Mas evidenciarmos a salvação pela graça mediante a prática de boas obras, isso nós podemos fazer, né? O nosso próximo é desafiador, é muito desafiador. Como já disse, se estabelecermos critérios para quem será o nosso próximo, né? A gente não vai conseguir identificar quem é o nosso próximo, quem Deus colocou como nosso próximo, quem Deus escolheu para ser o nosso próximo, porque ele não se encaixará nos critérios que nós colocamos, né? Então, o nosso próximo, ele pode ser aquela pessoa chata, ele pode ser aquela pessoa inconveniente, ele pode ser ingrato, ele pode não agir com reciprocidade. O nosso próximo pode ser aquela pessoa que nos fez mal, né? Que nos fez sofrer. E aí eu tenho que abandonar um monte de ideia, um monte de conceitos que a gente ao longo da vida teve na vida, tipo aqueles assim, ó, trato-te como você me trata, olho por olho, dente por dente. Eu não ajudo mais ninguém porque muitas pessoas já me fizeram de boba. Então, a gente precisa estar atento ao que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. Lembre-se, o meu próximo não precisa me retribuir nada do que eu faça por ele. Ele nem precisa merecer muitas vezes o que eu faço por ele. Ele precisa que eu seja o seu próximo e o seja por amor. O próximo muitas vezes chega até nós muito ferido, humilhado, abandonado, cheio de atributos negativos, né? E Deus certamente fica muito feliz quando não selecionamos o nosso próximo, mas simplesmente entendemos que foi Ele que selecionou e o trouxe até nós. E a gente deve aceitar isso com muita alegria, né? Afinal, Deus nunca fica devendo nada a ninguém. Por fim, eu queria colocar uma última observação. Na parábola, Jesus só cita os salteadores. Ele não fala mal dos mesmos. Ele só cita.
porque nós não devemos nos importar com quem machucou as pessoas, mas o importante é poder ajudar e curar aqueles que precisam da nossa ajuda. Só os misericordiosos carregam vinho e azeite. E por fim, 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como amar a Deus que não viu? E é isso aí. Eu espero que tenha contribuído com essa palavra de reflexão, e Deus abençoe a todos e até uma próxima.